Daniela Egea, né? Psicóloga, pós-graduando em intervenção familiar, atuante na área de dependência química, atuo também com base teórica psicanalítica, usando aí a teoria winnicottiana, né? Questão vincular muito forte nessa teoria, que é justamente o tema que a gente vai tratar. Pezinho no psicodrama, Uhum, que a gente se conhece por lá. por lá. Trouxe inclusive para depois a gente falar uma frase. Frase não, na verdade é um pensamento de Heidegger, né? Fenomenológico, Hum, mas isso para o final. ok, ok. A Dani se organizou, olha que coisa mais linda, né? Assim, como diz, estou em construção, né? Nesse Uhum. processo que se inicia a profissão ou reconstrução, né? Depende do momento. Bom, eu sou a Cláudia Long, né? Tenho trabalhado com clínica desde que eu me formei, há 26 anos. A minha paixão sempre foi consultório. Tenho uma experiência longa com psicodrama, tenho trabalhado. O psicodrama é uma teoria que cuida e cuida, faz leituras de vínculos, de relacionamento com as pessoas, do relacionamento da pessoa com ela mesma e com o outro. Treina papel, desenvolve o papel. Então, acho que esse assunto de hoje nós vamos poder falar um pouquinho do papel do psicólogo, do treinamento necessário para esse papel, a questão vincular com o paciente, né? E tenho trabalhado de alguns anos para cá também com reprocessamento de trauma. Então, eu faço a ligação mesmo, né? A questão vincular da. Nós somos de São José do Rio Preto, Arthur, interior de São Paulo. Então, assim, Ah, eu faço essa ligação sempre, porque eu sempre considero a pessoa na relação com o outro, né? Só que tem a relação com ela mesma. Então, as questões de situações traumáticas que a pessoa se relaciona bem no mundo, mas aqui dentro dela ainda tem questões que tem um brigueiro interno, eu também tenho feito esse trabalho. Então, acho que aquilo que vocês vão ouvir do que eu vou falar nesse bate-papo com a Dani, parte desse lugar, né? Desse lugar que eu vejo o papel profissional, as preocupações que eu tenho, os cuidados que eu tenho na hora da intervenção com qualquer paciente, os cuidados que eu tenho quando eu supervisiono outros terapeutas, né, para ajudá-los na construção desse papel, o cuidado que eu tenho quando eu dou aula de psicodrama, o cuidado que eu tenho quando eu gravo os vídeos para o YouTube. Então, é sempre assim, a partir daquilo que eu vejo que é significativo e importante, que traz uma informação, né? sim, e já que nós estamos falando de vínculo, né, Cláudio, o mais importante também é a gente entender o que que seria esse vínculo que a gente tanto fala, esse vínculo terapêutico, né? Que acaba sendo a nossa viga mestra, né, no nosso trabalho, porque se ele não acontece, o trabalho não flui, o trabalho não se desenvolve, não atinge aquele processo de que evolui, né, que você vê o resultado se consolidando, se construindo, né? Então, o vínculo terapêutico é a viga mestra do nosso trabalho. Então, é uma estrutura, né, muito importante. E na teoria psicanalítica, o vínculo mais importante que a gente chama é a transferência. Então, se não acontece essa transferência, o trabalho também não vai se desenvolver, né? E acaba chegando no momento que ele desconsolida, se rompe, né? E aí eu acho que com essa tua fala, né, para eu falar um pouquinho de vínculo, a gente pode incluir as redes sociais. Quando a gente fala de vínculo, nós estamos falando de uma ligação que uma pessoa tem com a outra.
Quando um bebê nasce numa família, a ligação primeira que ele deveria estabelecer e que deveria ser uma relação segura é com a função materna, que é a relação é a figura mais próxima. Quando tudo corre do jeito que se espera, que essa mãe está tranquila, essa mãe está segura, essa mãe passa essa tranquilidade para o bebê, esse bebê ele vai se formando, as sensações internas dele vai se formando com segurança, ele se sente amparado. O bebê cresce, vai para a escola, ele vai repetindo a fórmula vincular da primeira infância, que envolve figura de mãe, figura de pai, figura de avós. A figura principal sempre é a figura materna. Na ausência da figura materna, alguém que faça essa função. Quando essa pessoa vai para um processo terapêutico, que seja uma criança, que seja um adolescente, que seja um adulto, ele está na busca da construção desse vínculo. E esse vínculo, ele precisa passar uma segurança para esse paciente. Para isso, esse terapeuta, ele tem que estar seguro do papel dele. Ele tem que estar limpo, o radarzinho dele tem que estar limpo para receber aquilo que o paciente está trazendo. Eu sempre E digo... olha só que interessante, né, Cláudia? Desculpa te interromper, mas você trazendo isso, me veio a questão, né? O psicólogo, né? O terapeuta, ele está ali para amparar esse sofrimento psíquico, amparar esse paciente que na busca dessa vinculação, né? Para que ele possa se enxergar, né? E no processo se acolher, Suportar se enxergar. suportar se enxergar. E aí, essa questão, né, das redes sociais que chama a atenção e que faz a gente refletir um pouquinho é justamente isso. Eu faço todo um trabalho, né, construo todo um vínculo, amparo esse paciente, construo um suporte para que ele lide com seu sofrimento, mas na rede social eu vou lá e desamparo ele de alguma forma. Então, eu só quero voltar um pouquinho, Dani, nesse movimento nosso e de todo profissional hoje na rede social. Porque quando a gente fala de vínculo, a gente fala de tempo, a gente fala de construção, a gente fala de maturidade. É igual plantar um grãozinho de uma plantinha na terra, a gente tem que regar. Quando a gente fala de rede social, nós estamos falando de uma coisa imediata, de uma coisa rápida, tá? Então, assim, quando eu, psicólogo, utilizo a rede social, e é super bacana utilizar a rede social, eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Então, assim, o jeito que eu sou, a minha pessoa privada, Cláudia, o jeito que você é, Daniela, a sua pessoa privada, as nossas características, elas vão para o nosso papel profissional. Então, se eu sou uma pessoa mais reservada, mais responsável, estudiosa, cuidadosa, eu vou com este olhar, com esta função, com essa atitude nas minhas publicações na rede social. Porque eu estou informando. O nosso papel é levar uma informação para a saúde mental daquela pessoa que está nos ouvindo. Né? Se eu sou uma pessoa mais ansiosa, se eu sou uma pessoa mais agitada, se eu sou uma pessoa que eu acabei de me formar, ou eu estou formada há um tempo, e eu quero ganhar dinheiro. E assim, gente, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Não é só querer, precisa. E aí eu acelero esse processo. Quando eu acelero esse processo, eu corro o risco de me embananar. E se eu estiver sendo assessorada por qualquer pessoa de marketing, eu corro mais risco, porque eu tenho que me ouvir. Eu tenho que ouvir os meus limites na construção desse papel profissional. Porque essa pessoa que está falando aqui, que o outro está ouvindo, está levando a informação, vai ser a pessoa que vai ser escolhida ou não por esse paciente. Vai ser A essa gente pessoa precisa, que vai ser escolhida ou não para ser seguida. Né? Então, sim, assim, e quando tem, eu tenho grupos de supervisão, né? E tem surgido em um dos grupos esse questionamento. Mas eu tenho que ir para a rede social, eu tenho que cumprir o que as mídias falam, que eu tenho que publicar todos os dias. Eu não quero publicar todos os dias.
Gente, encontre o seu jeito. Você não precisa fazer aquilo que o outro está dizendo que é o que funciona. Faça no seu ritmo, no seu tempo, não acelera. Isso vai mostrar para quem está te ouvindo como você funciona. Esse vai ser o critério da escolha. E o critério para a Se não, pessoa. né, Cláudia? Hum, Não, a gente acaba assim, diluindo a nossa singularidade, virando é como se fosse a gente uma marionete, né? A gente vai na onda também, a gente não pega aquele conteúdo e absorve, trabalha, né? E realmente gera mesmo, né? Todo um cuidado, todo um manejo que a gente fala do holding, né? Pegar aquele conteúdo, trabalhar, colher, processar, e aí sim eu posso fazer um conteúdo para explorar nas redes sociais, porque, como você colocou, nosso papel é informar, é comunicar, é mostrar o quanto é belo esse trabalho da psicologia, o quanto que é importante o trabalho do psicólogo, o quanto que estamos aí há 60 anos, vai completar, né? Legalizada a nossa profissão, né? Quanto que nós é estamos tão jovem. conquistando, tão jovem, estamos conquistando, e tem muita coisa para conquistar. E aí, né? Por a gente não ter esse cuidado, esse bom senso de trabalhar esse conteúdo e poder passar ele, né, de uma forma toda embalada, eu me perco, que é o que você falou, a gente se perde e a gente vai essa diluição, singularidade, virando uma massa, né? Uma massa e uma máquina. E quando eu viro uma massa e uma máquina, eu, terapeuta, perco a minha capacidade de vinculação. Se eu perco a minha capacidade de vinculação, o paciente ele pode até tentar chegar, mas ele não fica. Porque se eu estou alienada, conectada com tudo que eu preciso fazer e não estou enxergando a demanda do que o paciente está me pedindo, esse paciente ele vai se sentir desamparado na relação complementar. Ele se sente desamparado porque ele sente que ele não está sendo visto e ouvido pela figura do terapeuta. Então, se ele passou por isso lá no início da vida dele, na família nuclear, que a mãe e o pai não ouviram ele, ele vai passar por uma retraumatização. Entende? Porque o terapeuta está repetindo com ele aquilo que faltou. E, na verdade, nós terapeutas precisamos oferecer para o paciente aquilo que ele não teve. Porque a gente pode funcionar como um modelo positivo dele aprender a construir recursos dentro dele e a partir da nossa relação com ele, isso vai se estendendo na relação social dele, na relação amorosa dele, se ele não teve uma família de base segura. Porque geralmente, Dani, quando o paciente vem angustiado para a terapia, e é uma angústia de uma vida toda, tem desamparo. Se é uma coisa pontual, a pessoa estava super tranquila, super de boa, sempre se relacionou bem com as pessoas, e aconteceu um episódio, perdeu um ente querido, perdeu um emprego, aconteceu um episódio aqui que ele se desnorteou, ele vai ficar pouco tempo na terapia, e beleza, porque ele tem recursos internos. Agora, eu tenho recebido pacientes complexos no consultório. São pacientes que falam assim: eu me sinto assim desde sempre, eu tenho sensações que eu não sei de onde é. Então, nós precisamos ter tempo. E aí, se a gente faz a comparação com a questão da rede social, que é rápida, ágil, né? Então, assim, como que esse paciente vai se sentir amparado pela gente? Então, a gente precisa ter uma autorregulação. E eu sugiro que quando a gente vá para a rede social, a gente também mostre essa autorregulação. Pode ser fazendo uma brincadeira, não tem problema. Pode ser falando de um tema polêmico, não tem problema. Cada um acha o seu jeito. Né? Eu acho que a gente tem que encontrar o jeito que tem a ver com a gente também. Porque a hora que o paciente chega no consultório, ele precisa identificar que aquela pessoa que estava na rede social é a mesma pessoa que está no consultório. Sim, e a gente, nós precisamos entender que os nossos pacientes nos buscam nas redes sociais, é como se fosse uma extensão desse vínculo, né? Para que eles estejam conectados com esse amparo, né? Então, a gente precisa realmente
perceber que tudo que a gente fala, todo o conteúdo que a gente quer divulgar, que a gente quer mostrar, impacta, né, a vida, o processo de subjetivação desse paciente, né? E a saúde mental dele acaba sendo abalada, tanto de uma forma que eu possa amparar como desamparar. Então, olha que contradição. Eu trabalho para acolher esse paciente de alguma forma lá na minha extensão desse vínculo, eu desamparo. Então, mas ó, nós também temos que tomar alguns cuidados, né? Nós não temos controle do que pode acontecer. Então, a nossa fala na rede social, assim como antes da rede social, a fala numa palestra, a fala numa sala de aula, a fala numa roda de amigos, tá? Ela chega para cada um de uma forma. Cada um tem um filtro. Vão ter pessoas que vão ter filtros, como se fosse uma peneira, a hora que você passa um líquido. Vão ter pessoas que a peneira dela é mais obstruída. Então, nem sempre ela recebe a mensagem limpa, nem sempre ela entende do jeito que está sendo passado. Tem pessoas que essa peneira ela já é mais limpa. Então, aquilo que ela escuta é o que realmente foi dito. Então, essas singularidades nós também temos que ficar atento, né? Então, às vezes acontece, por exemplo, no vínculo terapêutico mesmo, né? Eu falo alguma coisa, eu faço algum apontamento e dependendo como chega para o paciente, ele entende distorcido. Se o vínculo ele é bom, o paciente se sente seguro para me dizer o que ele entendeu distorcido e aí a gente pode limpar. E às vezes tem uma questão nossa do terapeuta que realmente dá uma errada e o paciente se sente desamparado. E se o vínculo se sustenta, ele também pode dizer isso. E aí a gente trabalha isso no processo terapêutico, entende? Porque não dá só para agradar. E Sim, coisas difíceis precisam ser faladas. Então, a quando a questão gente vai para a rede social, não dá para a gente ter controle. E, na verdade, Dani, sempre que a gente se posiciona, né, a gente está dizendo que lugar que eu estou, qual é o lugar da minha fala, qual é a minha opinião sobre aquilo. A partir desse lugar, cada um vai receber de uma forma, né? Então, a gente tem que considerar as singularidades que chega. sim, Porque até mesmo, porque mesmo, faz mesmo um parte, né, profissional, das características. mesmo um profissional sendo muito cuidadoso, as variáveis são inúmeras. Sim, e esse processo, né, nós como psicólogos, é justamente compreender eticamente também, aí entra a questão da ética, né? Porque vai a questão nossa, né, de compreender como que está o nosso processo, né? Saber o nosso papel, né? Saber que eu tenho o papel de divulgar, informar, comunicar, agregar, possibilitar saúde mental, né? E divulgar minha profissão, mostrar o quão é importante, né? O quanto o espaço que eu estou conseguindo a partir daí, mas ao mesmo tempo eu preciso me atentar à ética profissional, né? Até que fronteira eu posso, né, chegar para que eu não ultrapasse, né? Se a gente pegar nosso código de ética, o que, que ele fica pré-estabelecido? Qual é o cuidado que a gente tem que ter com divulgação, com vínculo, com o que falar e o que não falar? Quais são os cuidados? Sim. Sim, e a gente pegando aqui, né, até estava pesquisando hoje, né, para ver a questão do princípio fundamental do Código de Ética, lá no sexto princípio, fala, né? O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada, quer dizer, humilhada, rebaixada. E aí a gente pergunta, né? Se o psicólogo realmente está usando de forma segura, ética, todas essas ferramentas disponíveis, né? Então, mas aí, Então, ó, eu quero convidar de novo para a gente refletir sobre a singularidade.
todas as áreas existem profissionais e profissionais, tá? Uhum. Eu sempre falo, e hoje eu vou falar de novo, um bom terapeuta precisa estar com seu processo terapêutico em dia, de preferência desde o início da faculdade. Um bom terapeuta precisa de estar no processo de supervisão. Por quê? Todo o conteúdo que o paciente nos traz mexe com a gente. Toda a história que a gente escuta mobiliza a gente. Então, por mais conteúdo que eu tenho, por mais que eu estude, e todo mundo deve estudar muito, por mais que eu estude, eu preciso estar com as minhas feridas e as minhas repercussões ajeitadas, não são curadas, não são resolvidas, ajeitadas, tá? E aí, quando eu tenho consciência de mim, dos meus limites como pessoa física no papel profissional, a hora que eu for fazer uma intervenção na rede social, isso vai junto com a minha conduta. Agora, existem profissionais que não passam por aí. E aí é uma coisa que eu fico preocupada, né? Assim, eu não estou questionando profissionais jovens, tá? Eu acompanho alguns que são excelentes, cuidadosos, criativos, né? Mas quando eu ouço em qualquer área, tá? Um profissional jovem falando com um lugar de o quanto eu sei, isto, ao mesmo tempo que me traz esperança desse profissional, ele também. Oi, Elaine! Ele também me traz preocupação. Porque assim, se eu venho com uma certeza absoluta do que eu estou dizendo, e aí se a gente pensar no papel de terapeuta, essa certeza absoluta, primeiro que ela desconstrói qualquer possibilidade de relação com o paciente. E aí eu venho com dicas do que esse paciente tem que fazer. Isto me preocupa, tá? Assim, é uma opinião pessoal minha, tá? Porque eu acho que a gente tem que ficar no lugar de ajudar essa pessoa a construir. Se a gente vai levar uma informação, a gente tem que levar uma informação baseada numa teoria, tá? Contar como funcionam as pessoas e não necessariamente ficar dizendo o que essa pessoa tem que fazer. Porque a gente tem que lembrar de novo da peneirinha. Cada um tem a sua peneirinha. Como é que essa pessoa vai receber a informação do que ela tem que fazer e aí ela põe na cabeça que ela tem que fazer quando a peneirinha dela não tem sustentação? Entende? Então, eu acho o lugar que eu convido os profissionais da nossa área de saúde mental se colocar numa rede social é levar a reflexão. Entende? Então, assim, o que que isso faz você pensar? Não é dizer o que é. A gente não sabe o que é, né? A gente Tem pode que dar levar, possibilidade, a né? gente pode levar hipóteses. A partir das hipóteses, as pessoas vão se identificando. Puta, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo outro, pode ser que seja aquilo outro. Mas a gente não vai com uma coisa fechada. Porque se eu vou com uma coisa fechada e aquela pessoa não se encaixa na coisa fechada, o que que vai sobrar para ela? Isso. E o que você falou, né? A gente pode também fazer a nossa peneirinha, né? Quando a gente vai elaborar, aprendendo a elaborar esse conteúdo, minar ele realmente, e aí eu pergunto no final, eu vou agregar ou desagregar, né? Porque se eu for desagregar, é melhor não postar, né? Mas para eu ter esse questionamento, eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter reflexão. Então, eu sou um profissional que tenho isso. Se eu não tenho, eu tenho que buscar um lugar para ter. Eu tenho que construir, porque pode ser que como aluno, como pessoa privada, eu não tenha. O teu processo terapêutico vai te ajudar a construir. O teu supervisor vai te ajudar a construir. É possível. Então, assim, quem está ouvindo a gente está com um pontinho de interrogação, né? Olha esse pontinho de interrogação. Adentra nesse pontinho de interrogação, não fuja dele.
né? É muita coisa para a gente estar se atentando, né, Cláudio? Para que a gente possa realmente fazer com que a rede social seja uma aliada, Uma né? aliada, Para que ela claro. possa realmente tanto divulgar, informar, promover reflexões, mas também ela é um portfólio para a gente, né? Ela não deixa de E que ser. se a Então, gente a souber gente usando administrar, essa ferramenta, uhum. E se a gente tiver esses cuidados sabendo administrar, a gente não tem fronteira. Então, o colega perguntou de onde a gente é. Vamos imaginar que ele seja lá da, sei lá, do Espírito Santo. Ele vai ter acesso a gente, entende? Se fizer sentido o que a gente está falando, ele vai ter acesso a gente. Então, não tem fronteira da gasolina a não sei quantos reais, entende? Mas isso precisa estar estabelecido no vínculo, né? que é bem o que o Foucault traz mesmo, né? A questão dessa mãe suficientemente boa, né? Para que eu Que possa não é realmente, perfeita, que não é né? Não é perfeita, perfeita, é né? suficientemente boa. Sim, porque justamente as suas falhas vão promover para essa criança, né? As possibilidades de buscar, né? Sim, sim. E o nosso papel, ele acaba sendo, né? De alguma forma, no desenvolvimento, no amadurecimento emocional, essa mãe, na construção Porque desse ego. o terapeuta ele tem que ter no mínimo, três funções: paterna, materna e fraterna. Porque o materno a gente acolhe esse paciente. E a gente não vai acolher esse paciente porque ele só quer mamar. Não. É porque ele precisa de acolhimento. Né? A gente também dá limite para o paciente. A gente não vai dar limite para o paciente só porque a gente acha que ele tem que ter limite. Não. Se na relação ele precisa desse limite porque ele não teve lá fora. E o fraterno, que é poder dar risada com o paciente, é poder construir as brincadeiras com o paciente, é poder eventualmente compartilhar coisas nossas que vão estar a serviço de construir uma identidade para esse paciente. No papel fraterno, eu não tenho que contar coisas minhas porque eu, terapeuta, quero. Não. É assim, bom, passou uma coisa pela minha cabeça, eu posso compartilhar porque vai estar a serviço de ajudar meu paciente. Aí eu vou estar numa função fraterna. Então, ora eu acolho, ora eu ponho limite e ora eu estou junto. Sim, E e são eu, essas e o as funções que as pessoas têm na vida aqui fora, né? Sim, essa questão do papel, né? Você colocou o materno, o paterno e o fraterno. E o paterno, analisando na nossa teoria, a gente vai perceber que ele realmente é um amparo para essa mãe poder, né, viver um pouquinho, fazer com que essa criança tenha seu limite, né? Sim, sim. E assim, né? Na verdade, hoje se exige, né? Que mães também tenham função paterna e que pais façam função materna. E eu acho que isso é importante, né? Também é importante, né? Porque senão fica as mães se sentem muito sobrecarregadas, dizendo que o filho não só pede, 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 né? Chama a mãe 20 vezes e o pai chama uma, né? As mães têm essa fala. Então, assim, quando essa paciente também chega no consultório e ela tem filhos, é nosso papel ajudá-la a construir a função paterna nas relações dela. Não é porque ela é mãe que ela tem que ficar só na função materna. Ela é mãe, é um papel que ela vivencia, mas ela também precisa aprender a construir a função paterna, a função fraterna. Mesma coisa a figura do pai, quando chega o homem no consultório. Ele precisa construir a função materna para acolher esse filho, né? E não só por Isso. E essa limite. construção, né, Cláudia? Essa construção, quando a gente vai percebendo que nós temos vários papéis e que cada um desses papéis tem um limite, né? Tem uma função, tem um objetivo. Isso faz com que a gente também perceba até onde eu posso ir, né? Até onde eu
preciso frear, né, para poder deixar que o outro também cumpra o seu papel, senão eu vou pegando papéis que não são meus, E né? isso só acontece a partir da consciência, Dani, da percepção de si mesmo. Então, eu, no meu papel profissional, o jeito que eu vou atuar com o meu paciente, o jeito que eu vou fazer minhas intervenções na rede social, vem pela consciência e pela reflexão. E o jeito que o paciente também traz os conteúdos dele, vai melhorando e vai se sentindo melhor. Ah, ela está pedindo para eu repetir sobre o papel fraterno. Eu já falo, Tainá. Nossa, você acredita que eu tô, aproveitando que você está falando da Tainá, eu tô com dois amigos que se formaram comigo quando eu fiz jornalismo, Ah, Rogério. a Tainá é uma delas? Não, a Tainá não. A Ah, tá, Tainá tá. é uma honra. Vamos lá. Então, assim, o papel fraterno, vou falar a partir do papel de terapeuta, tá? Então, assim, Sim. e até o papel de terapeuta na rede social. Quando eu estou gravando um vídeo, estou passando um conteúdo, acolhendo esse paciente, é como se eu estivesse acolhendo mesmo, sabe? Abraçando, contendo, amamentando. É a função materna. Tá? Quando Né? eu venho, quando eu passo um conteúdo mais afirmativo, mais de limite, mais de reflexão, ó minha mãozinha, ó, é função paterna. Quando eu tô de igual, esse bate-papo que nós estamos tendo é uma função fraterna, em que eu parto do princípio que todos que estão aqui sabem, e eu não tenho que É uma relação ensinar, horizontal, né, Cláudia? eu não tenho que ficar determinando o que é, e eu não tenho que ficar concordando com tudo que você fala e te acolhendo, né? A gente Uhum. está de igual, eu e a Dani estamos batendo papo de igual. Quando a Tainá me faz uma pergunta, eu estou respondendo de igual. É uma relação horizontal, é uma relação de troca. E isto é muito importante existir na função do terapeuta. E, por exemplo, se a gente considerar a forma com que eu vou passar meu conteúdo na rede social e eu estou compartilhando a minha experiência, eu estou compartilhando o meu conhecimento, é uma relação fraterna. Eu não estou detendo o poder, eu não estou detendo o conhecimento, né? Não sou eu que estou determinando como paterno, não sou eu que estou, ai, o que vocês acham, né, como materno. Não, ó, de igual para igual. Estou falando o que eu acho, o que você pensa disso? Ficou claro, Tainá? Ah, se não ficou, depois você manda no inbox aí que eu esclareço mais, mas eu acho que ficou claro. Provavelmente ela entendeu, sim. Dani, você tinha pensado em me fazer uma pergunta sobre a questão de quando a gente. Ó, tem uma Ah, pergunta tá. aí. A É, criança eu fiz nunca algumas, conhecerá mas assim, a gente está é, respondendo, mas depois a gente volta. Quer responder a. essa criança que nunca conhecerá o pai biológico, tá? Que bom. Ficará traumatizado? Depende. Depende, porque assim, ó, na ausência da figura do pai biológico, assim como na ausência da figura da mãe biológica, na figura do pai biológico que está ali, mas não enxerga a criança, então também é uma negligência, né? Tudo depende do amparo que essa criança que não conhece o pai biológico tem. Então, assim, ele vai ter aquela falta, ele vai ter aquele registro. O lugar dele no mundo eu não conheço meu pai biológico. Mas se eu tenho nas minhas figuras principais de afeto, mãe, vô, às vezes o pai adotivo, às vezes o novo, o marido da mãe que não é o pai biológico, mas faz a função paterna, e essa criança se sente segura e amparada, não dá para a gente dizer que ela vai ficar traumatizada, mas vai fazer parte da história dela, entende? Porque o que se entende de trauma?
São situações da vida, todos temos situações da vida. Se configura trauma quando aquilo que está lá atrás, eu não conheço meu pai biológico, fica martelando na minha cabeça. Como se aquilo que aconteceu há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, estivesse aqui, ó. Então, qual é o significado disso? Aí a gente entende que ficou cristalizado, ficou amarrado, ficou enosado. Por isso que a função é mais importante, né, Cláudia? Porque a função ela dilui isso, né? Exatamente. Quando se cumpre a função, independente se tem esse pai presente ou não, mas a função paterna ela foi exercida, E ela né? pode Ele ser foi exercida pela figura do vô, pela figura do tio, às vezes pela figura da própria mãe. Agora, vai ter ausência? Vai ter ausência. Tá? Mas, assim, eu só quero deixar claro que em famílias organizadas, pai, mãe, cachorrinho e o filho, se esse pai e essa mãe não se conecta com o filho, ele também vai ser traumatizado. e você vê que a gente esbarra sempre no vínculo, né? Mas é a construção inicial e vínculo. E nós somos os mamíferos que precisamos que alguém cuide da gente. Entendeu? O cachorrinho dá 3 meses, 2 meses, ele já tá andando bem. A cachorrinha fala assim, ó, não quero mais você não, vai cuidar da tua vida. O ser humano não, né? E aí a gente brinca, né, que assim, o filho sempre vai falar que o pai é o culpado, né? E aí o pai fala assim, ó, eu não quero mais esse lugar de culpado. Então, vamos tentar desmistificar a culpa, né? Vamos começar a enxergar que é o que acontece, tá? Assim, são funções, são relações, são as variáveis das relações que acontecem, né? Você tinha uma preocupação, numa das ideias que a gente trocou das perguntas, de que aquilo que eu falo, o paciente acha que eu estou falando de um conteúdo Sim. dele. E aí Porque ele vai você se acaba sentir traído. projetando, né? Você acaba projetando de alguma forma o que aconteceu no setting terapêutico, É, né? E aí, quando eu não cuido disso, que aí é a preocupação do cuidar, né? Do processar um conteúdo para que realmente eu passe numa rede social, né? De forma cuidadosa, zelosa. é. Porque o paciente ele pode se identificar de alguma forma, né? Ele pode, mas aí eu fiquei pensando, vendo a tua questão, né? Depois, fiquei pensando um Uhum. pouquinho antes da live. Tudo isso que nós estamos falando aqui, quantas pessoas estão se identificando? A gente não falou de criança traumatizada, veio uma pergunta. A gente não falou de pai biológico, veio uma pergunta. Então, quantas pessoas não estão se sentindo identificadas? Quando, por exemplo, eu gravo os vídeos pro Instagram, agora que eu tô com o canal no YouTube, eu tenho pacientes que falam assim para mim, eu tenho ex-pacientes que mandam mensagem e falam assim para mim, ô Cláudio, vamos parar, filho, de falar de mim e da minha mãe, mas, ô Cláudio, mas tudo que você tá mandando é para mim? Por quê? Porque eu estou falando de questões existenciais e questões relacionais. Então, as pessoas, elas se identificam, né? Então, Sim. às vezes, por exemplo, assim, sei lá, gravei um vídeo hoje, aí vem a paciente e fala assim, você gravou para mim, né? Não foi. Que é a mesma coisa que, às vezes, por exemplo, eu organizo a sala, né? Para receber o paciente. Não é entre um atendimento e outro que eu organizo, mas às vezes eu falo, deixa eu organizar isso aqui, né? Aí, por exemplo, tá lá a caixinha de lenço do lado da poltrona. Aí o paciente chega mobilizado com as questões dele, ele fala assim: você pôs para mim, né? Você pôs para mim, porque você sabe que eu vou chorar hoje. Então, assim, eu não pus lá porque eu sabia que ele ia chorar. Entende? Assim como a Mas gente. inconscientemente, como a gente já, de alguma forma, o processo faz com que a vinculação a gente se aproxima, a gente conhece a dinâmica, né? Acaba É que é assim, ó. inconsciente, acaba sabendo, né, que precisa do lencinho. Mas, ó, é que é assim. Talvez, se eu tivesse menos tempo de formação, talvez, se eu tivesse menos pacientes, eu falaria, nossa, Dani, é isso mesmo. Mas tem hora que não. Tem hora que eu só organizei a poltrona.
Entende? E tem hora que foi a faxineira que deixou daquele jeito, não fui eu. E o paciente vem com esse olhar, porque é o paciente que está conectado com isso. Claro, eu vou aproveitar isso para o conteúdo da sessão. Entende? Todo Tudo. conteúdo é um fenômeno para nós, aquele conteúdo, né? Exatamente. Assim como as duas perguntas que vieram aqui na live. É uma Sim. construção do conteúdo que a gente está gerando. Agora, Então, em nenhum e é isso momento que é que eu e legal, né? você, em nenhum momento que eu e você a gente meio que pensou no tema, eu imaginei que eu fosse falar das funções paterna, fraterna e materna. Aconteceu? Veio uma pergunta. Em nenhum momento eu imaginei que fosse vir uma pergunta sobre trauma para quem não conhece pai biológico. Entende? Então, assim, são os leques, né? Então, a gente também tem que considerar o cuidado na hora de expor um conteúdo digital para realmente não expor a figura do paciente, tá? Porque de repente você pode sim estar falando dele, então a gente tem que tomar esse cuidado. Tá? Eu acho que isso é essencial, isso faz parte do nosso código de ética. Mas você pode estar falando de um conteúdo e o paciente acha que é dele. Então, esses pacientes, por exemplo, que me mandaram mensagem áudio, mas vem cá, você vai ficar falando de mim o tempo inteiro? Ou às vezes na sessão mesmo. O paciente fala assim, aquele áudio vai para mim. Então, assim, esse paciente, ele está na função fraterna comigo. Ele não se sentiu ameaçado. Ele não se sentiu ofendido. Será que foi a forma que eu falei? Será que é porque o vínculo dele comigo e meu com ele, ele se sente seguro para a gente poder fazer essa brincadeira? E aí a gente vai dar sequência, o que aquele tema tem a ver com ele? Pode ser, pode ser. Uhum. Agora, pode acontecer de determinados pacientes que são muito frágeis, mesmo que eu tenha todo o cuidado na hora de colocar o conteúdo, pacientes muito frágeis que se sentem ameaçados e chegam acusando. E aí é um Sim, conteúdo para o terapeuta trabalhar. Porque não foi a intenção do sim, terapeuta, o terapeuta não estava falando daquele paciente. Agora, e sim. se o terapeuta estivesse falando daquele paciente? Como que fica a saia justa? Porque aí eu sempre lembro de um atendimento que eu fiz há muitos anos atrás, eu devia ter o quê? Uns 8 anos de formada, 10 anos de formada. Né? Sempre fiz terapia, sempre fiz supervisão, então eu falo isso para os pacientes e para os supervisionantes e para os alunos, porque eu acho que tem que fazer mesmo. Teve um dia, eu fiz um atendimento e eu, pessoa privada, eu estava muito irritada naquele dia. TPM, problema pessoal, cheguei agitada no consultório. E era uma paciente muito difícil. Ela já era muito difícil, ela era muito resistente. E a hora que ela falou uma coisa, a minha pontuação ela não foi adequada. Fiquei com aquilo. Uhum. Foi comigo, tá? Fiquei com aquilo. Falei, nossa, putz, exagerei na dose, tá? Na época não existia o WhatsApp, na época o paciente não chamava pelo WhatsApp, a gente não mandava mensagem por WhatsApp. Esperei a paciente na sessão seguinte. O paciente chegou e falou assim: olha, eu não gostei do que você falou para mim, o jeito que você fez. Eu, a partir da minha reflexão, da minha consciência, que eu só percebi depois que a paciente foi embora, eu sabia que ela estava falando, era verdade. Eu compartilhei com ela, falei, me desculpe, eu acho que você está certa. Eu estava irritada com algumas questões minhas. Quando eu compartilhei, eu, eu autorizei a paciente a dizer, putz, eu percebi corretamente, não é loucura da minha cabeça. Essa Uhum. paciente ficou comigo muitos e muitos anos depois. Percebe como é construído? Então, se tem o vínculo, se tem a confiança, você pode falar, eu não gostei. E o terapeuta tem que ter a consciência, ele tem que ter a reflexão, ele tem que ter a humildade de falar, putz, você tá certa, desculpa. Como é que chega isso para você? Aí a gente trabalha o conteúdo. Aí, sei lá, a pessoa pode falar assim, porque isso que você fez me lembrou tal e tal e tal e tal pessoa na minha vida.
Sim. Entende? Então, Acabou assim, isso. são desdobramentos. Percebe como a gente não tem controle? Eu não achei que eu fosse chegar no atendimento e fosse fazer uma intervenção irritada. Aconteceu. A partir do momento que eu percebo, e o paciente percebe, eu tenho o dever de falar para ele que ele está certo no que ele está falando. Assim como se eu publico alguma coisa na rede social e não tem a ver com o paciente acha que tem, eu tenho o dever de reconstruir isso com ele. Ó, vamos retomar, né? Você fez um comentário, você está achando que eu publiquei alguma coisa tua, me conta um pouquinho, né? Aí eu vou explicar o que está acontecendo comigo, eu vou adentrar no mundo interno dele, eu vou ajudar ele a perceber o que da minha fala pegou nele e a gente vai desvelando. Então a gente vai abrindo a caixinha de Pandora. Então, tudo que eu estou falando, vocês percebem que não tem um, uma resposta única, não tem uma resposta certa, a gente vai construindo. Então, assim, o que eu falei que mexeu com você? O que eu falei que te mobilizou? Vamos pensar um pouquinho nisso, né? E se eu perceber que, às vezes, sem me dar conta, eu realmente levei um conteúdo sem querer, eu tenho que falar para o paciente, olha, realmente eu não me dei conta. Que é a coisa de que não tem perfeito, gente. Não tem. Tem Que aí humanos. entra Humanos. naquilo que a gente está falando, né? Que nós, mãe suficientemente boa, não perfeita, né? É, Você vê que essa relação, ela sempre aparece também. Eu gosto muito da questão da teoria nicotiana justamente por isso, né? Que a gente sempre se... Opa, tem falhas, não somos perfeitas, né? e E quando justamente aceita, e são quando essas falhas que podem fortalecer essa vinculação, como aconteceu com essa que paciente. fortalecem essa vinculação, Sim. né? Porque eu faço uma comunicação aberta, quer dizer, quando eu tenho vínculo, seja ele, né, qual foi sendo construído, eu consigo abrir, né, isso que eu estou sentindo. Então, eu dou espaço para que eu consiga falar sobre ele, né? Sim, e dá espaço para confirmar que a percepção do paciente está correta, ou é uma percepção distorcida que às vezes ele repete isso na vida dele, né? Que é justamente, né, são essas repetições que vão fazendo que, com o tempo, a gente consiga mostrar para esse paciente, né, que é uma dinâmica, Sim, né, faz parte de uma dinâmica, e aí a gente vai pontuando, né, vai mostrando, olha, você percebeu, né, e essas possibilidades da rede social pode ser uma extensão, por isso que eu falo, é uma extensão do nosso vínculo, né, com esse sim, paciente. O sim. que me preocupa, né, quando a gente fala de redes sociais, que aí vem a questão ética, é a questão de como passar isso que eu quero mostrar, né? Que muitas vezes, você falou lá no comecinho, o que me preocupa não é os jovenzinhos, né? Estão aí começando, mas muitas vezes até aquele que já está aí, né? Como profissional, já tem uma experiência, já tem uma vivência, já conseguiu construir esses papéis e se vê num momento de inadequação das postagens. Então, onde faz uma mímica, imitando um determinado paciente, é isso que preocupa, né? Então, Não é você estar levando conteúdo. mas aí, Dani, eu coloco para refletir assim, né? O que está acontecendo com esse profissional na vida privada dele, entende? O que está acontecendo que ele perdeu o lance, né? Porque mesmo que ele esteja formado há muito tempo, isso não garante que ele está numa formação profissional adequada, entende? Sim, Então, por sim. exemplo, às vezes eu recebo pacientes que falam assim, ah, ou mesmo pacientes que falam que foram no médico X, fala assim, ah, ele é tão bonzinho. Gente, pera, não, não, eu não quero ser ouvida,
e atendida por um dentista, por um médico, por um psicólogo que seja bonzinho. Eu quero alguém que esteja comigo e me ajude a entrar em contato com as minhas questões e as minhas dores. E que suporte aquilo que eu vou contar. Entende? Que me dá um caminho para aquilo que eu estou vivendo. Né? Então, esse paciente, esse terapeuta, que já tem um tempo formado, e se pega fazendo isso na rede social, se ele não estiver na rede social fazendo isso, fora da rede social, ele está fazendo o quê? Entende? Então, assim, como que é a conduta dessa pessoa? Se ela estivesse dando uma palestra, ela estaria falando como? Se ela tivesse num grupo, num curso, qual seria o posicionamento dela? Então, eu acho que a gente sempre tem que contextualizar, sabe? E assim, né? A gente está num momento de muito sofrimento psíquico. Muito sofrimento psíquico. O nosso papel, ele é muito pesado. Então, nós precisamos ter válvula de escape. A gente precisa ter um hobby, a gente precisa fazer uma atividade física, a gente precisa ter relações vinculares adequadas, positivas, satisfatórias, entende? Para que isso dê sustentação para o nosso papel profissional, né? Então, Você amparadas também, né? para sermos Nós precisamos. amparadas também, sim, somos humanas, né? Muito bem. Eu falei que eu queria falar uma fala do Heidegger, né? Podemos encerrar com ela. Vamos, porque eu achei ela assim fantástica para mostrar qual que é o papel do psicólogo. Eu acho assim, realmente até poético. Uhum, Vou ler aqui pra gente. tá. Vou ver se eu consigo achar aqui. Peraí. Acho que eu vou ver por aqui, ó. Ele ressalta que o ser humano é um ser de cuidado em essência e para ver projetada a imagem da sua solicitude, desvelo e atenção para com o semelhante, basta que coloque cuidado e empatia em tudo que pensa e faz. Só acrescento que para ele ter cuidado e empatia com o outro, ele precisa ter com ele. Aí a gente volta lá na origem familiar, lá na questão vincular. Perfeito, perfeito. Muito bom, Muito bom. né? Muito obrigada, gente, que esteve por aqui. Obrigada, Dani, por mediar essa conversa, né? As Que propostas bom, têm sido essa, esclarecedor. né? De trazerem temas para eu poder responder, para eu poder compartilhar. Obrigada. Sim. Foi muito importante. Obrigada pela oportunidade, Cláudia. Obrigada a todos que participaram. Precisa de uma terapia para viver melhor, né, Sil? É, verdade. Abençoe a todos. Beijo, Amém. Elton, a todos. Obrigadão. Até. Tchau, gente. Tchau. Beijo.